O que é Savior RPG e o que é a Guerra dos Despertados? Essa história que a gente vai trazer aqui para vocês, ela nasce de um meteoro que caiu na Terra. E a partir desse meteoro, todas as gerações que vieram depois começaram a ter uma chance de nascer com um poder mágico dentro dela. Antes desse meteoro não existia magia nesse mundo. E ela só nasceu a partir da queda desse meteoro. E por causa disso, toda a sociedade se moldou por causa desses poderes. Quem era muito poderoso conseguia um status elevado, seja entre os burocratas, seja no exército, seja até o rei. Tudo era baseado no poder. E se você não tinha poder, você acabava ficando para trás à mercê da sua própria sorte na sociedade. Então a busca por esses despertados começou a se tornar muito importante para que cada reino conseguisse mais poder, porque claro, cada um começou a brigar contra o outro e quem tinha mais poder ia ser mais forte. Além dos despertados comuns que desbloqueiam esse poder mágico, nós temos os despertados que possuem um poder único, um poder que só eles têm. E esses despertados são mais raros e muito mais cobiçados. E nessa busca por despertados que a gente vai acompanhar os nossos 6 protagonistas, que foram pessoas que foram recrutadas por serem despertados. Eu sou o Fê e o meu personagem é o Apollo Note. O Apollo veio de uma pequena vila que foi atacada e ele decidiu, a partir daí, buscar outros reinos e espalhar a mensagem que ele tinha para dar. Ele é um bardo, ele tem cabelos longos, ele usa um sobretudo e ele é uma pessoa muito alegre, quer botar sempre o ânimo para cima. E o poder único do Apollo é o Liberfet, o livro do destino. Lá tudo é anotado por uma pena mágica e o Apollo tem a opção tanto de pegar essa pena e escrever nesse livro, manipulando a realidade, ou de consultar fatos passados. Pois bem, eu sou o Shanji e o nome do meu personagem dessa campanha é Lockney Pinewood. O Lockney, então, ele é nascido na parte mais da periferia da cidade onde se passa a campanha, que é a Magic City, e ele é um ladino, na qual ele fez parte de uma guilda chamada Sombras de Velo. E nessa guilda, então, ele fazia parte ali com o pessoal e ele foi meio que adotado por uma das personagens ali da guilda, que é a Kalia. Kalia, infelizmente, veio dessa para óbito e então ele ficou sozinho no mundo mais uma vez, até que ele foi recrutado para fazer certas atividades, que é o que a gente vai ver na campanha. O poder único dele, então, é a sombra. Ele basicamente consegue usar a sombra dele a seu favor, tanto para criar uma outra forma dele, ou atacar inimigos, ilusões, e essa é a base do seu poder, que eu me inspirei muito no Noob Saibot do Mortal Kombat. Bom, eu sou o Kay, e o nome do meu personagem é Eros Winter. Ele era um príncipe de um reino que ficava no alto de uma montanha. Lá, o inverno para eles era mais que uma estação do ano, era tipo uma divindade. Porém, só um grupo de anciãos que comandavam o reino junto com os pais do Eros era quem podia usar magia. Algo que o meu personagem não concordava, porque ele acreditava que em momentos de caos ou ataques, se mais pessoas tivessem conhecimento dessa magia, podia ser melhor para o reino. Então ele tentou roubar um dos livros que ensinava como utilizar essa magia, porém ele não conseguiu aprender nada, porque logo o reino foi atacado por bárbaros. Então teve uma violenta batalha, foi de noite, foi um massacre praticamente com todos os moradores daquele reino, e o Eros estava lutando junto com os pais dele. Então ele acabou sendo machucado e se perdeu dos pais. E quando conseguiu reencontrar, o pai estava caído no chão já, sem vida, todo machucado também, e a mãe tinha desaparecido. A dor de ver o pai e o reino naquela situação fez com que o Eros perdesse o controle e soltasse um grito de dor muito latente. E depois ele não se lembra mais de nada. Ele foi acordado em um outro reino e os soldados explicaram para ele que ele estava caído no chão em um monte de gelo e pessoas mortas. O poder único do meu personagem é esse controle do inverno ao todo, assim. Ele não controla só o gelo, por exemplo. Ele controla tudo. Ventos, criaturas que podem surgir, enfim. Ele tem uma conexão muito forte com aquela divindade que os anciãos do reino dele cultuavam. Oi, meu nome é Eve e eu vou falar um pouco sobre minha personagem. Ela se chama Rose e basicamente a história dela, ela é uma barda que vem de uma família já de bardos há
muitos séculos, então desde a tataravó dela. Então ela sempre teve uma vida muito confortável, porque eles são uma família que toca vários instrumentos e vão viajando de cidade em cidade. Basicamente, o poder único dela é ela lidar com as vibrações do universo. Ela ainda está descobrindo o que ela pode fazer com isso e quais são os limites do poder dela. Basicamente, ela foi recrutada através dos guardas e daí ela decidiu que era hora dela se afastar da família dela e seguir o próprio caminho. Bom, meu nome é Vini, eu vou falar um pouco do meu personagem dessa campanha. Ele se chama Edmundo, ele vem de uma família de caçadores renomadas e ele sempre se desenvolveu nessa área. Até que aos seus 12 anos ele foi recrutado para uma missão a uma ilha atrás de um tesouro, e essa ilha, na verdade, havia boatos dela que ninguém nunca tinha retornado vivo dela. Só que a família era meio orgulhosa e fomos para lá buscar esse tesouro. Acabou que chegando lá se deparamos com diversos monstros e todo mundo morreu. Acabou. Eu não podia perder isso. Brincadeira, nem todo morreu. O Edmundo acabou ficando vivo e com isso nessa ilha ele se encontrou com um espírito, o qual fez um pacto com ele, e com isso ele usufrui um pouco desse poder para conseguir selar outros espíritos ou demônios. E o poder dele se baseia em talismãs, no qual ele consegue utilizar eles para diversas finalidades, principalmente para selar outros espíritos ou conseguir ajudar os companheiros a não serem afetados por essas maldições. Eu sou a Toti. Vim falar sobre a minha personagem. O nome dela é Elira, tem 17 anos. Ela é extremamente decidida com o que ela quer. A vida dela é extremamente conturbada. Ela nasceu numa família de atores de classe média. Atualmente, ela não tem família. Sua única companhia é um lobo de estimação. E ela foi em uma viagem em busca dos tios delas, que são os únicos familiares em que ela realmente confia e se identifica. Sobre os poderes dela, nem ela entende ainda. Não entende que é uma despertada. Ela vai descobrir ao longo das sessões e é isso. Esses são os nossos protagonistas que vocês vão acompanhar nessa nova história do universo Saver RPG. Então já se inscreve, não deixa de acompanhar para não perder nenhuma das nossas novidades, tanto em relação a isso quanto a outros vídeos. E para finalizar, tem aqui um videozinho que a gente preparou com muito carinho para vocês. Espero que gostem. Vocês acordam em um campo esverdeado. A música me trouxe até aqui, e o meu dever é levá-la até você. O eterno pode durar uma música, ou o desabrochar de uma rosa. Eu não escolhi ser forte, eu só não tive outra opção. Pessoas desconhecidas estão dormindo ao seu lado. Eu não conjugo o inverno. Eu sou o inverno. A primeira vez que eu voltei daquela ilha foi para me salvar. Agora é para salvar os outros. O mundo pertence aos espertos, e não há honra em morrer por nada. É hora de começar uma nova guerra.